a máquina mais avançada do mundo. O segredo da litografia por luz ultravioleta extrema. Imagine uma máquina tão complexa que custa mais de US$ 1 bilhão. Uma máquina formada por milhares de peças, criada por cientistas e engenheiros de vários países, e capaz de fazer algo que parece impossível: desenhar estruturas tão pequenas que são milhares de vezes menores que um fio de cabelo humano. Essa máquina está por trás de praticamente toda a tecnologia moderna. Ela ajuda a criar os microchips que existem dentro de celulares, computadores, videogames, carros modernos e até equipamentos médicos. Sem essa máquina, grande parte da tecnologia que usamos hoje simplesmente não existiria. Mas afinal, o que é essa tecnologia chamada litografia por luz ultravioleta extrema? E por que ela se tornou uma das invenções mais importantes do mundo moderno? Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Durante décadas, a tecnologia dos chips evoluiu muito rápido. Os circuitos dentro deles ficavam cada vez menores. E quanto menores eles ficavam, mais poderosos os chips se tornavam. Isso permitiu criar computadores mais rápidos, celulares mais inteligentes e aparelhos cada vez mais avançados. Mas chegou um momento em que os métodos antigos começaram a atingir seus limites. As máquinas usadas para criar chips simplesmente não conseguiam mais desenhar estruturas pequenas o suficiente. Era como tentar escrever letras minúsculas com um pincel muito grosso. Os desenhos começavam a perder precisão. Os circuitos não ficavam perfeitos, e isso limitava o avanço da tecnologia. Foi então que cientistas começaram a buscar uma nova solução. Eles perceberam que a chave para continuar diminuindo os circuitos estava na luz usada durante o processo de fabricação. Para entender isso, imagine uma lanterna projetando uma sombra em uma parede. Se a luz for muito larga, a sombra não fica muito definida. Mas se a luz for mais precisa, os detalhes ficam mais claros. Na fabricação de chips, acontece algo parecido. As máquinas utilizam luz para desenhar os circuitos sobre o material onde os chips são construídos, e quanto menor for o comprimento dessa luz, mais pequenos podem ser os desenhos criados. Foi assim que surgiu a ideia de usar um tipo especial de luz, chamado ultravioleta extremo. Essa luz possui um comprimento muito menor do que a luz comum, que vemos todos os dias. Isso permite criar desenhos incrivelmente pequenos. Mas transformar essa ideia em realidade foi um desafio gigantesco. Primeiro, porque essa luz é extremamente difícil de produzir. E segundo, porque ela também é muito difícil de controlar. As máquinas precisaram ser completamente reinventadas. Elas se tornaram algumas das máquinas mais complexas já construídas pelo ser humano. Uma única dessas máquinas possui dezenas de toneladas. Dentro dela, existem espelhos extremamente precisos. Esses espelhos são polidos com um nível de perfeição impressionante. A superfície deles possui imperfeições menores que o tamanho de um átomo. Isso acontece porque até mesmo um pequeno erro pode distorcer a luz. Outro detalhe impressionante é que essa luz não pode viajar pelo ar comum. Ela precisa se mover dentro de um ambiente especial. Se isso não acontecer, a luz perde sua força. Por isso, essas máquinas funcionam em ambientes extremamente controlados. Tudo precisa estar perfeitamente alinhado. A vibração do chão, a temperatura, o fluxo do ar. Tudo é monitorado constantemente. A máquina então projeta essa luz especial sobre um disco de material, onde os chips estão sendo criados. Esse disco possui uma camada sensível à luz. Quando a luz atinge essa camada, ela marca o desenho do circuito. Depois disso, outras etapas removem partes do material ou adicionam novas camadas. Esse processo se repete muitas vezes, camada após camada, desenho após desenho, até que um circuito extremamente complexo seja formado. É assim que nascem os chips modernos. Bilhões de pequenos caminhos são criados em um espaço minúsculo, e todos precisam funcionar perfeitamente. O mais impressionante é que todo esse processo acontece em uma escala tão pequena que o olho humano simplesmente não consegue enxergar. Mesmo os microscópios mais poderosos têm dificuldade para mostrar esses detalhes. Mas mesmo sendo invisíveis, esses circuitos são responsáveis por grande parte da tecnologia que usamos todos os dias. Eles permitem que celulares sejam cada vez mais rápidos, que computadores executem tarefas complexas, que jogos tenham gráficos realistas, e que novas tecnologias como inteligência artificial avancem cada vez mais. Sem a litografia por luz ultravioleta extrema, seria praticamente impossível continuar reduzindo o tamanho dos circuitos. E isso significa que o avanço dos chips teria desacelerado. Talvez os celulares de hoje fossem muito menos poderosos, os computadores muito mais lentos, e várias tecnologias modernas talvez nem existissem ainda. Por isso essa tecnologia se tornou tão importante. Ela permitiu que a evolução dos chips continuasse,
e abriu caminho para novas gerações de tecnologia. Outro fato curioso é que apenas uma empresa no mundo consegue fabricar essas máquinas. Isso torna cada unidade extremamente valiosa. Cada máquina leva anos para ser construída e envolve peças criadas em diferentes partes do planeta. Espelhos feitos com precisão absurda. Fontes de luz extremamente poderosas. Sistemas de controle avançados, tudo precisa funcionar de forma perfeita. Quando uma dessas máquinas finalmente chega a uma fábrica de chips, ela se torna o coração da produção. Ela trabalha continuamente criando padrões microscópicos. Cada wafer que passa por ela se transforma em dezenas ou até centenas de chips. Esses chips depois seguem para computadores, celulares e muitos outros aparelhos. E assim, aquela máquina gigantesca acaba influenciando milhões de produtos ao redor do mundo. É impressionante pensar que grande parte da tecnologia moderna depende de algo tão específico. Uma máquina capaz de controlar a luz de uma forma extremamente precisa, uma invenção que levou décadas para ser desenvolvida e que hoje está no centro da revolução tecnológica. Agora imagine por um momento o futuro. Os chips continuam ficando mais rápidos, mais eficientes e menores. Novas tecnologias estão surgindo o tempo todo. Carros que dirigem sozinhos, inteligência artificial cada vez mais avançada, equipamentos médicos capazes de salvar vidas. Tudo isso depende de microchips cada vez mais poderosos. E a litografia por luz ultravioleta extrema continuará sendo uma das ferramentas mais importantes para tornar isso possível. Mas agora eu quero saber uma coisa. Você imaginava que existia uma máquina tão complexa por trás da fabricação dos chips que usamos todos os dias? Conta aqui nos comentários. No próximo vídeo vamos explorar outra tecnologia surpreendente que está mudando o mundo moderno. Então, se você gosta de descobrir como funcionam as invenções mais incríveis do planeta, já aproveita agora. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que achou do vídeo e aperte no sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo aparecer. Assim você não perde nenhuma curiosidade fascinante sobre ciência, tecnologia e o funcionamento do nosso mundo. Nos vemos no próximo vídeo.